Boa tarde, bom dia ou boa noite. Episódio 2 do Deixa eu te apresentar podcast. Hoje é um dia muito especial. Eu vou ter a oportunidade de receber aqui dois amigos, um já há muito tempo, Ricardo Souza, @digi.com.br, Gustavo Diógenes, criador da Diginet. E Gustavo, e eu vou poupar uma coisa, o currículo é tão grande aqui dos dois que se eu for ler esse currículo aqui vai metade do podcast. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu não vou ler o currículo. Eu vou, Gustavo, fazer uma saudação a você em nome de uma pessoa que eu tenho certeza que você admirava muito e que eu também admirava, que era Gleison, que não está aqui presente, mas que é um cara sensacional, um idealista, uma pessoa inteligentíssima Sim, e que trabalhou com você e sim. teve a honra de estudar com meus irmãos. E então, o seu currículo vai resumir em inglês. Já E tá ótimo. Francisco Eduardo, eu vou referenciá-lo em duas pessoas, né? Em Josmar de Castro Alves, seu tio, que é meu amigo particular, e quem foi que ele me apresentou você indiretamente num WhatsApp, num artigo de jornal. E de Carol Vilar, sua esposa, uma pesquisadora, dentista, professora do curso de Engenharia Biomédica, né? E que tem um trabalho, desenvolvido um trabalho espetacular com o Gustavo, com sua equipe, ou com Francisca Eduardo, sua equipe. Então, através dessas pessoas, eu vou apresentar o currículo, vamos partir logo para o que a gente vai conversar. E a gente vai conversar sobre uma coisa muito interessante do nosso dia a dia, né? Conversar sobre a IA. E eu tive pensando, e eu vinha conversando com o Gustavo, conversava com o Francisco Eduardo, puxa vida, que coisa, como é que está esse ar, né? É no dia a dia da gente, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente atua. Mas eu vou começar a dizer o seguinte: da pedra lascada aos algoritmos capazes de aprender, a humanidade sempre usou ferramentas para ampliar suas capacidades. Hoje vivemos uma revolução comparável ao domínio do fogo, a invenção da escrita e a revolução industrial. Mas afinal, aonde estamos nessa jornada? E para onde a inteligência artificial está nos levando? Tem uma pergunta inicial que eu faço para os dois, iniciando com o Gustavo. Se você tivesse que explicar a IA em uma frase, o que você diria? Eu não conseguiria explicar em uma frase. Como você falou, é revolucionário. Muda todos os nossos paradigmas. É um novo estágio na evolução humana. E a característica mais expressiva que eu vejo em relação a tudo que você falou, como você falou, desde a pedra lascada, é a velocidade. A velocidade com que se está evoluindo, e aí talvez até Francisco possa falar melhor do que eu, tem mais arcabouço técnico para falar sobre isso. Não, é se a gente está chegando num platô, ou se esse platô vai chegar, porque a sensação que dá é que o negócio está evoluindo até um certo ponto, e aí eu vou extrapolar uma frase é uma frase longa, né? É, que do mesmo jeito que o ser humano, a grande evolução do ser humano que aconteceu foi quando o ser humano aprendeu a falar primeiro consigo mesmo. Ou seja, ele só consegue se educar a partir do momento que ele consegue falar consigo mesmo. Só nos grunhidos a gente não consegue evoluir. Então a gente tinha que criar um vocabulário e usar esse vocabulário para treinar a nossa própria mente. E quando a IA chegar nesse ponto dela conversar com ela mesma, se já não chegou nesse ponto, e começar a criar ferramentas que a gente já não consegue mais compreender e a gente não consegue mais acompanhar. Perfeito. Então, isso daí é algo que vejo como totalmente possível, não sei quando. E Francisco Eduardo. Caiu pra mim. Não, tecnicamente eu diria que a IA nada mais é do que uma tecnologia capaz de atender padrões, né? E essa IA que a gente fala e vê hoje é uma tecnologia que aprendeu padrões sobre a linguagem humana e sobre o comportamento humano.
Mas quando a gente fala de aprendizado, não é um aprendizado no sentido de como o homem aprende, né? Porque o nosso cérebro evoluiu durante milhões e milhões de anos. Nós, como seres humanos, nós temos a necessidade do contato, nós temos a necessidade da experiência, nós temos a necessidade de realmente passar, experimentar e fazer para que a gente possa entender o que é aquilo que nós estamos fazendo. A máquina não. A máquina, ela olha para aquele conjunto de símbolos, ela utiliza um sistema preditivo, né, um sistema totalmente matemático, probabilístico, que ela faz predições de partes de uma palavra baseada naquele conhecimento que foi apresentado anteriormente a ela, né? Então, assim, esse conhecimento a gente observa de uma certa forma, e até com muito espanto, que dependendo da quantidade de informação que é dada a um processo computacional desse que nós chamamos de IA, né, padrões de informação e de inteligência começam a emergir dentro do sistema. E isso é uma coisa que está sendo pesquisada, é uma coisa que realmente agora, com toda essa capacidade de coleta e processamento de dados que nós temos, é que nós estamos começando a visualizar. Mas eu acho que quando você perguntou assim, defina a IA de hoje, eu vejo a IA como um produto em potencial capaz de realmente aumentar e estender a capacidade humana, né? Muitas pessoas acham que a IA vai automatizar o ser humano, vai realmente retirar do ser humano a capacidade de pensar, de fazer, disso e aquilo. Eu acho que nós estamos num caminho onde estamos muito na infância para chegar a dizer isso. Só que é algo que, com certeza, depende de nós escolhermos e ditarmos como ferramenta até que ponto nós vamos deixar a IA progredir. Isso aí depende do ser humano. Uma coisa que me assusta, Gustavo, que me chama muita atenção, é que na evolução da humanidade as coisas ocorreram e ocorreram de forma muito lenta, digamos assim. O homem inventou a roda, sei lá, primeiro o fogo, a roda, passou a cozinhar, viver em comunidade, tudo isso foi um processo, revolução industrial, a máquina. Mas o que nós percebemos na IA é que é tudo muito rápido. As coisas acontecem muito rapidamente. E o fato disso acontecer rapidamente traz um impacto muito grande para a sociedade. Então, como é que você se posicionaria quanto a esse aspecto? Essa aceleração de informação, essa coisa tão rápida que está acontecendo com a IA? Interessante que, como você falou, é muito rápido. A gente teve, da prensa de Gutenberg até o primeiro computador 300 anos, do primeiro computador até a IA, 50 anos, da primeira IA até a IA, de uma IA generativa, de um ChatGPT de 3 anos atrás, é um produto completamente diferente do que ele consegue entregar hoje. Então, realmente é muito rápido. Acaba que a solução para controlar a IA, talvez somente a IA consiga controlar a própria IA. A gente vai precisar da IA para poder ter uma governança, para poder gerenciar isso. E é realmente preocupante porque a sociedade ela sempre reage de uma forma muito mais lenta. A gente vê adaptações culturais que a gente demora, em geral, décadas, às vezes um século, para se adaptar a um novo conceito. Como é que a gente vai fazer isso quando as coisas estão mudando a cada 6 meses ou a cada um ano, né? Então, realmente, esse é um dilema, é um desafio, acho que o maior desafio que a gente tem, porque eu volto para a questão anterior. Estamos chegando num platô, chegamos no limite da ferramenta do que ela vai entregar, que hoje, como ela está atuando extremamente, é uma ferramenta para aumentar as capacidades dos seres humanos, automatizar algumas coisas, entregar coisas novas, eliminar talvez funções repetitivas ou funções extremamente desgastantes, mas ainda no escopo de uma ferramenta. Mas o fato de ser generativo, como você falou, por baixo um monte de código e não tem nada de novo, mas por cima aquela camada está gerando informações e dados que cada vez mais próximos de uma real inteligência, de realmente estar gerando algo novo. Perfeito. Então, é um desafio muito grande que eu acredito que vai ser a própria IA vai ter que ser a ferramenta que vai ser utilizada para
permitir essa governança. Francisco Eduardo, me vem uma questão filosófica filosófica. Sócrates, quando chega no oráculo de Delfos, ele vê a frase: conhece-te a ti mesmo. Ele é tido como o homem mais sábio da Grécia, e depois ele diz: o que eu sei é que nada sei. E aí surge Sócrates como um homem que pergunta, que questiona, o questionamento socrático. E na IA nós temos a oportunidade de perguntar. Uma pergunta um pouco esquisita, mas como é que eu posso comparar um questionamento socrático, que a gente está sempre questionando, e o que a IA pode nos oferecer como resposta? Eu diria que, será que Sócrates ressurgiu com essa IA? Ok. Eu acho que tem duas questões aí, né? A primeira questão é a questão de utilizar a inteligência artificial como ferramenta de suporte ao aprendizado. Essa é uma questão que eu sempre defendi, quem já foi meu aluno, quem trabalha comigo sabe, que eu digo muito: utilize não só a IA, na verdade utilize o poder da internet, utilize o poder da comunicação, utilize o poder da facilidade da informação que nós temos hoje para realmente questionar, para realmente aprender. Utilize aquilo para ler e melhorar, né? Por quê? Porque 80% da população talvez esteja utilizando a IA para quê? Para simplesmente responder a pergunta ou fazer o trabalho por ela, né? Agora, como é que Sócrates emergeria com essa nova IA? Bem, existe uma forma correta de se trabalhar com essa IA. Existe uma forma correta de setar uma diretriz, de acrescentar uma informação adicional ou um grupo de informações que você precisa examinar para a IA e extrair dessas informações que você apresenta especificamente aqueles dados que você quer, certo? Só que o grande problema é que, como a IA ela não sabe o que ela está gerando, ou pelo menos esses produtos de IA que estão expostos para a população que nós vemos hoje, ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok, seja o que for, esses produtos de IA eles estão simplesmente gerando a informação, mas eles mesmos não entendem aquilo que eles estão gerando. Então, o perigo com isso, de apresentar como um oráculo à primeira vista, é que o ser humano tem essa capacidade, o ser humano é uma máquina biológica, ele tem essa capacidade de vislumbrar, de reconhecer padrões humanos em outros seres humanos, em outros seres, né? Então, é muito fácil quando você vê uma máquina gerando um texto que parece tão convincente, tão sutil em certos casos, tão claro em outros, e você perceber aquela qualidade humana e até ter um engajamento emocional com aquilo ali, né? Não é à toa que a gente vê quantas pessoas hoje utilizam como psicólogo pessoal, esse tipo de coisa, né? Sim. Mas o problema é que esses produtos que estão expostos nesse momento, eles não têm essa capacidade de lhe fornecer a informação precisa. Por que eles não têm? Porque o conhecimento que esses produtos de IA têm disponíveis, colocam disponíveis para você, é um conhecimento que foi capturado através de toda a coleção de informação que nós temos humana hoje. Hoje você, na internet, você captura tudo, captura livros, tem gente escaneando livros, tem gente comprando informação de governos, de pesquisas, e tudo isso colocando para um treinamento da IA. Agora entenda que esse treinamento ele não é completamente localizado. Existe uma fusão de culturas. Do mesmo jeito que ele recebe a informação dos Estados Unidos, ele recebe do Brasil. Do mesmo jeito que ele recebe do Nordeste, ele recebe de São Paulo. Do mesmo jeito que ele pega a informação de uma biblioteca, uma enciclopédia britânica, ele pega essa informação de um chat ou de uma conversa de grupo de alguém, ou um documento que foi vazado, algo que a pessoa simplesmente confessou ali, jogou. Então, essa mistura de informação ela é muito perigosa. Não é que a máquina assume vieses, mas é que ela foi treinada com esses vieses, entendeu? Então, chamar a IA de oráculo nesse momento, ela não é. Como é que eu vejo a IA? Eu vejo a IA realmente como um sistema capaz de processamento de multitasking, capaz de ter a capacidade de utilizar certas regras de raciocínio
para tomar uma decisão, o que é que eu devo fazer aqui, eu devo fazer ali. E você sabendo tirar vantagem desses processos, você consegue combinar essa inteligência assistida com a programação clássica, com os processos clássicos que nós temos de desenvolvimento de software, de controle de processos, de fluxo, de entendimento. Aí sim, você começa a aumentar e estender aquele processo, porque você utilizou a IA como uma ferramenta. Agora, simplesmente utilizá-la como oráculo, da forma que ela vem para você, sem nenhum treinamento específico, é muito perigoso. Perfeito. Nós não podemos chamá-la de oráculo nesse sentido, não. Perfeito. E Gustavo, Diginet começou em 1995. 1995. Eu lembro demais, algumas vezes eu estive lá, quando era na Prudente Moraes, né? Tomava aquele café lá com o Gleison, que era uma grande figura, conversava com você. O que é que você viu de diferença daquela época para cá? O que mudou? Você como empresário, como empreendedor, o que é que você viu que mudou? Mudou tudo, mudou muita coisa. Mudou o que era você trabalhar com tecnologia na época, o que era você empreender. Ninguém sabia o que era uma startup, não existia esse conceito de startup, não existia o conceito de tecnologia. A gente também, até hoje está na moda, todo mundo tem startup, todo mundo tem empresa, todo mundo. Você pode dizer, eu sou empreendedor. Na época, você acho que não tinha nem a palavra empreendedor. Nem tinha palavra. Não existia nem a palavra empreendedor. Então, isso daí mudou muito. Então, muita coisa que a gente aplicou na época, e a gente tinha até uma certa referência no mercado, porque a gente buscava referências de fora de como empreender, de como criar um negócio, de como criar uma empresa, de ter algumas coisas a gente não era tão CLT de dar liberdade para os desenvolvedores e dizer como é que a gente está desenvolvendo, como é que a gente está fazendo, como é que a gente trata o cliente. Muita coisa a gente era chamado de doido. Você tá doido, você na sua empresa tem uma chopeira, uma máquina de cerveja. Se o cara quiser tomar um show, pode tomar, mas o seu funcionário pode tomar. Se ele não for dirigir, pode tomar, não tem problema nenhum, né? Mas isso para aqui era uma coisa do outro mundo, né? Então, metodologias que a gente aplicou. Então, hoje, o pessoal fala, tem uma novidade chamada OKR. OKR a gente aplicou em 2005, 2006. Ou seja, é um negócio que estava acabando de nascer, mas era algo que já era utilizado pelo Google. Então, práticas de recursos humanos, práticas de pensamento estratégico, tudo isso aí, design thinking, a gente já fazia nessa época. E isso daí é o que a gente viu, tudo isso chegar e se popularizar, e isso daí é uma coisa impressionante, que a gente tem hoje uma cultura de empreendedorismo, que aí agora a gente está trabalhando na segunda etapa, né? A cultura chegou, agora a gente está trabalhando na etapa de transformar isso em algo que realmente gere resultados reais, né? Que gere empresas. A gente tem bons exemplos aqui, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça mais, né? Que a gente tenha um ecossistema de inovação que realmente seja protagonista, né? Uma das coisas que eu vi recentemente de um livro que eu estava lendo, que eu achei interessante, é a característica que tem de países pequenos gerarem empresas globais. E por que isso? Porque países pequenos não têm mercado. Você não tem outra opção. Você faz um mercado global, você vai para o mercado global. Por que Israel tem tanta empresa global? Porque ele não tem mercado local. Se ele for viver do mercado local, a empresa simplesmente deixa de existir. Então, a gente tem que pensar, então isso é algo para se trazer aqui para as empresas também, não pensar, às vezes a gente está acostumado com o fato de Brasil ser um país tão grande, você faz a empresa às vezes para atuar só numa região ou só no país e não pensa no global. A gente acaba não pensando maior, ficando muito no local. Isso daí a gente também tá tentando mudar. Então, assim, mudou muita coisa, mas principalmente essa visão do mercado, de tecnologia, de empreender, mudou absurdamente. E mesmo eu estando dentro do mercado de tecnologia, muita coisa a gente não consegue prever o que é que vai ser o mercado, o que é que vai ser, qual é a ferramenta. Todas essas ferramentas que estão aí hoje, a gente ter visto essas ferramentas nascerem, a gente ter criado, por exemplo, a gente tem em 97, a gente tinha um iFood aqui em Natal. A gente fazia pedido pela internet.
Só que a pessoa pedia pela internet, a gente pegava o pedido, transformava em fax, enviava um fax, porque a loja na outra ponta não estava conectada na internet 24 horas, não tinha internet a cabo, não tinha banda larga. Então a gente já tinha um conceito de iFood em 1997. 97 aí, vamos, 30 anos, né? E a gente já tinha isso, mas para ver onde é que isso iria chegar, então muita coisa a gente implementou e viu funcionar, mas essa visão do global, de onde vamos empreender até onde vamos, é o que diferencia um Vale do Silício da gente aqui. Então a gente trabalhando isso hoje para ver se a gente consegue crescer mais, né? Perfeito. Como ecossistema. Então, Eduardo, vamos falar agora de um assunto muito interessante, que é o seu trabalho com Carol, né? O trabalho que vocês têm desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Surgiu primeiro, antes disso se concretizar como um projeto de pesquisa, uma oferta um convite, na verdade, para trabalhar com inteligência artificial no Tribunal de Contas aqui do Estado. E eu sempre fui aquele cara que tive aquela mentalidade, aquela coisa de eu quero fazer alguma coisa para o Brasil, eu quero deixar uma marca, eu quero, sabe, fazer alguma coisa bacana. E eu aceitei de pronto, eu fiz pronto. Inteligência artificial é uma coisa que eu gosto de fazer e eu vou fazer para o tribunal. Então, quando eu volto para o tribunal, eu volto assim, com muita vontade de expandir na área de inteligência artificial. Porque antes disso eu estava só com os Estados Unidos mesmo, daqui fazendo sistema de todo tipo, não especificamente para inteligência artificial. Mas aí a gente tenta, o que é que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar isso para reconhecer o quê? Talvez a parte de imposto, talvez, até pensei, dei uma consultoria numa empresa grande aqui, a Elite Consultores, Natal, inclusive uma empresa de excelente nível. Eu comecei a observar, talvez utilizar isso aqui para fazer reconhecimento de padrões financeiros, algo que eu possa ajudar e tudo mais. Mas aí, aquilo que é mais próximo do nosso coração é mais fácil da gente atender, né? E por causa desse caso de família, a ideia surgiu e vamos aplicar para isso aqui. Eu tinha uma certa facilidade de conseguir informação, ter acesso a imagens, porque a maior parte da dificuldade não era mais o algoritmo ou construir algo, isso aí já era algo que eu já vinha fazendo há 22 anos. A maior dificuldade era a base de conhecimento aqui, e as imagens, e o processo que eu preciso seguir científico, né? Então, eu comecei a fazer a pesquisa nessa área e terminei descobrindo que tinha muitos amigos dentistas em comuns, exatamente porque Carol era dentista e eu tinha abertura de conversar com o pessoal sobre tudo isso. Então, o projeto do IA Bucal, ele surgiu por causa disso. Ele não é um projeto que surgiu na Universidade Federal. Agora, ano passado, nós tiramos o primeiro lugar nacional pela SPEB, né, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, e a Boston Scientific, então ficamos em primeiro lugar nacional na América Latina, e depois disso nós ganhamos alguns editais, tanto de fomento como de pesquisa, CNPq, PPSUS, Supernova, e recentemente, 2 semanas atrás, o Centelha 3RN. Então, assim, no momento que nós ganhamos o primeiro prêmio, o contato de volta com a parte acadêmica aqui no Brasil, foi lá em Brasília, onde a gente apresentou e tudo mais, aquilo me empolgou. Eu disse, cara, eu sempre gostei de estudar. A Carol sempre diz assim, você não pode mais voltar para a universidade, tem que fazer outra coisa, para de estudar. E eu disse assim, não, agora eu tenho oportunidade de fazer, e eu estou conhecendo todos esses pesquisadores aqui, fazendo coisas diferentes, uma prótese, outro é sistema de auxílio ao surdo, outro é esse, cara, que bacana, eu gosto desse ambiente, né? E aí, quando a gente ganhou esse primeiro prêmio, e logo depois o primeiro edital, aí o próprio processo do edital, em você ter que organizar uma empresa, de você ter que ter um grupo, de você setar uma diretriz de gasto, de você explicar como é que você quer fazer, foi moldando como aquilo deixava de ser só a pesquisa ou um componente que já era bom o suficiente para fazer detecção, para ser algo que, bem, se eu quero ganhar esse edital, eu tenho que transformar realmente em algo que eu possa mostrar um resultado, né? Então, o edital me proporcionou isso. E, através do edital, proporcionou dinheiro para pagar professores, pagar pesquisadores, porque a gente tem que passar por validação ética, validação clínica. Então, o trabalho que é realizado na Universidade Federal, a Universidade Federal é nossa parceira, no sentido de que nós utilizamos os pesquisadores da Universidade Federal para fazer a validação clínica, ou seja, eles vêm com as imagens deles, nós não fazemos o treinamento em cima das imagens deles, mas são os vários casos que a gente tem que analisar para dizer isso é uma lesão, qual é o tipo de lesão,
a malignidade da lesão. Então, o nosso trabalho com a Universidade Federal é feito desta forma, né? E foi assim, através dessa... Eu sempre fui muito entusiasta da parte de codificação de sistemas e redes neurais, inteligência artificial, mas quando, em 2023, eu vi que isso aqui realmente vai fazer uma diferença, foi quando os primeiros modelos do GPT 2.0 e o 3 foram lançados como produto, dezembro 22 de 2023, desculpa, 2022, novembro para dezembro de 2022, quando isso foi lançado, aí eu realmente não parei mais. Aí eu sentei na frente do computador, a gente comprou servidores muito grandes para processar isso em casa. Era Carol no quarto e eu sentado no escritório o dia todo, e cara disse, tá? Hoje o pessoal fala, né? O pessoal fica muito tempo em cima do cloud, fica muito tempo em cima do ChatGPT. Eu fiz isso durante 2 anos, assim que eu tive a oportunidade de colocar minha mão no equipamento para fazer isso aqui no Brasil. Lá fora eu tinha, aqui eu já não estava mais nem pensando em fazer esse tipo de coisa. Mas aí renasceu a vontade, renasceu a possibilidade, e com todas essas diretrizes, esse guia que nós recebemos através desses editais, inclusive foi muito importante a participação da universidade nesse ponto, por ter propiciado o Sebrae como um ponto de conexão e de empreendedorismo, a própria EPTEC, que é uma empresa, é um grupo aqui na foi o primeiro grupo que eu me juntei. Eu cheguei aqui, eu sempre fui aquele cara assim, o rato do laboratório. Você tem ideia, nos Estados Unidos tinha dias que eu dormia dentro do laboratório, tinha um colchão, tinha uma sala dentro do laboratório, e eu ficava na empresa 2, 3 dias lá dentro, né? Mas eu chego aqui, eu era um cara muito técnico, um cara que não conhecia ninguém, que não tinha um contato, que passou a vida toda fora. Muitas vezes as pessoas achavam que eu tinha morrido. E aí, como é que você entra no mercado de trabalho? Ninguém lhe conhece. E você chegar dizendo que faz isso ou faz aquilo, não funciona. Ninguém sabe quem você é. É muito difícil confiar dessa forma. Então, eu até devo muito a EPTEC, porque foi o primeiro grupo que eu me associei, e através deles eu comecei a conhecer empresários, ouvir a conversa, como é que as coisas funcionavam, através deles do Sebrae, do Sebrae a universidade, sair conectando uma coisa com a outra, né? Perfeito. Então, isso aí é como se deu a origem do nosso projeto. E eu tive a oportunidade de participar, tive já lá, inclusive, e tenho conversado com você, realmente um projeto impactante. Teve uma coisa que me chamou a atenção, foi quando você disse que teve que até que baixar um pouco o nível para se adaptar ao edital grau 2, não é isso? Foi assim? Isso. Você estava no nível mais, para você chegar nesse nível aqui, as validações eram tão demoradas que você teve que puxar um pouquinho para baixo o trabalho para que ele pudesse ser... Porque é o seguinte, quando a gente inventou o processo, a gente inventou um sistema que ele é híbrido, ele é metade convolucional e tira vantagem de machine learning, redes neurais clássicas, e parte dele é um processo generativo, onde ele gera o texto, as explicações baseadas naquela base de informação que a gente provê para ele, né? E aí o que aconteceu? A gente fez isso na empolgação e ficou trabalhando em formato de pesquisa sem saber até onde é que isso ia dar, antes mesmo de pensar que isso ia ser o projeto do Yabucal. Então, a gente chegou a um ponto de estar detectando centenas de lesões com um nível de acurácia alto, né? Mas eu não era empreendedor, era um cara técnico, e quando a gente vai olhar aqui no Brasil, imposto disso, imposto daquilo, a legislação é assim, a burocracia, pega o GPD, RDC 665, quando você começa a ver tudo que você tem que se ajustar para transformar uma pesquisa em produto e os custos disso, você tem ideia, uma máquina para rodar um sistema de inteligência artificial para fazer uma inferência, ela pode custar aí no mínimo 150 mil, 250 mil dólares para você, 250 mil reais para você começar a brincar, entendeu? Eu tive a sorte de ter acesso a esse equipamento para poder trabalhar. Mas o que acontece? Como é que a gente agora faz disso uma empresa? Como é que eu posso agora colocar esse único equipamento para várias pessoas poderem trabalhar com ele e dar um resultado para tudo? Que bom. Então a gente tinha que ir para edital. E quando chega na Anvisa, a Anvisa tem um sistema de classificação para sistemas médicos, que eles chamam de CMMD, Sistemas as Medical Devices, e essa classificação vai do nível 1 ao nível 4. Nível 1 sendo algo que tipo toca a anamnese do paciente, as informações mais básicas. Tipo 2, onde ele é um sistema assistivo, onde você não chega a dar o diagnóstico preciso, mas é uma ferramenta de assistência ao médico, ao dentista, ao profissional primário, né?
E aí no nível 3 já é o nível mais hard, porque é o nível que você realmente está fazendo detecções. O problema disso é o seguinte, a Anvisa foi bem clara, olha, a lista de regulamentações que você tem que passar são essas, vamos supor que 100 pontos, classe 2. Eles queriam que a gente já fosse para classe 3. Vá para classe 3. Quanto que é aqui de coisas que eu tenho que entrar em conformidade? É uma lista gigantesca de 5 tempo. 3 a 5 anos. Não. Se eu passar 3 a 5 anos tirando esse tipo de dinheiro, de onde, né? Para poder sustentar todo esse projeto. Como é que eu vou contratar professores, especialistas para fazer análise clínica? Não dá. Então vamos fazer classe 2. Aí eles disseram, porque se você fizer classe 2, o nível baixa. Você não tem que dar o diagnóstico preciso de tantas lesões. Você basta identificar a lesão como sendo maligna, pré-maligna, benigna e algumas classes de lesões. Isso aí você já vai estar muito à frente do que a classe 2 é. Então, por isso que a Anvisa chegou para a gente assim, fique na classe 2, porque aí isso vira um produto muito mais cedo. E quando virar o produto, você pode aí partir para a classe 3 e outros produtos. Né? Perfeito. Inclusive, o Yabucal é um produto desse modelo, desse ecossistema de inteligência artificial que foi criado. Hoje, em laboratório, isso nós já fizemos inclusive demonstrações, o mesmo componente de inteligência artificial que faz a detecção do câncer bucal, da lesão bucal, nós já temos fazendo detecção de raio-x, de tórax, nós já temos toda uma conformidade, por exemplo, com o padrão AB que existe na Europa, até no parafuso que o cara vai colocar no osso se quebrar alguma coisa. Nós já temos aí pesquisas onde nós demonstramos com eletrocardiograma, com ecocardiograma, a gente consegue ler imagens em 3D, tipo vídeo, e começa a fazer os assessments, começa a fazer o diagnóstico em cima. Nós pegamos, inclusive, gosto muito de ler, e uma amiga em comum que você conhece, a professora Eliana, né? Conversando dos vários trabalhos que ela fez na área de visão computacional, e aí eu disse, beleza, eu vou atrás para saber quais são os trabalhos que tem aqui na área de câncer de mama. Né? E nós aplicamos o mesmo modelo para fazer uma análise de algo que um ex-aluno dela já tinha feito no passado, e a gente descobriu que o modelo estava dando um resultado melhor. E ela mesmo ficou muito empolgada, porque a Eliane é parte do nosso grupo de validação na parte de odontologia, e quando ela viu, disse, cara, se isso aqui der certo, você pode levar isso aqui até para detecção de lesões e outros tipos de tecido interno no corpo humano. Então, assim, as possibilidades são gigantes. Agora, o caminho é muito árduo, porque a legislação é muito pesada. Os custos são exorbitantes, entendeu? Então, assim, para você... Eu tive que, de uma hora para outra, me transformar num empreendedor que eu nunca fui. Eu sempre fui um cara técnico. Ponto. Entendeu? Então, a dificuldade é essa. É como você conseguir dosar não é nem dosar. Como é que você consegue manter viva a vontade de fazer a pesquisa, de progredir, enquanto você tem que lidar com todos esses impostos, burocracia, legislação, time, dinheiro que você ganha uma bolsa, ganha uma verba, ganha um fomento e o dinheiro não chega ou atrasa. Porque o cara que está ali fazendo a validação, ele não quer saber se vai atrasar, ele quer o dinheiro dele no dia que ele tem que receber, e é muito justo. Então, todos esses processos é algo que a gente está aprendendo na marra. Do ano passado para cá foi que eu tentei me juntar com o Gustavo, o Jorge Bulhões, outros parceiros Chada, outros parceiros que nós temos através da EPTEC, para poder aprender um pouquinho de como funciona essa coisa do empreendedorismo. Né? E aí sim, agora que a gente começa a respirar um pouco com mais tranquilidade, começando a ter acesso aos prêmios que a gente foi ganhando para ir transformando esse sonho numa realidade. Perfeito. Gustavo, e um detalhe que eu vejo você, eu digo até assim que... Eu digo, Gustavo, a gente vai tomar um café da manhã, que junta lá, eu e meus irmãos, tudo que eu gosto muito de escutar as coisas do Gustavo, porque ele é um cara que tem uma... E você é um empreendedor, tá? Você é um cara de pegada, de empreendedorismo, tudo. Eu pergunto, como é que está o cenário hoje das suas empresas? O que é que você tem realizado e focado mais no seu trabalho? Eu tenho um histórico, lembro o que você conta aí, eu conheço bem essa história, porque no meu na primeira empresa, digamos, a primeira empresa mais duradoura que foi a Diginet, né, a gente começou em 95, eu estava fazendo curso de engenharia,
larguei o curso de engenharia para tocar tecnicamente, porque na época o que tinha de conteúdo na Universidade de Engenharia não atendia a necessidade que eu tinha para montar um provedor de internet. Era um assunto novo, um assunto que não tinha muito interesse. A academia ainda era extremamente fechada, extremamente avessa a empreendedorismo. Era um tabu falar de ser empreendedor lá dentro. E eu era o diretor técnico, eu era o cara técnico, eu era o cara de redes, botar roteador, botar modem, botar placas e mais placas, servidores e mais servidores, servidores de e-mail, anti-spam, pensar em tudo que estava acontecendo na época de tecnologia nova, botava isso para rodar. E quando foi em 2007, a gente fez a venda da empresa. E aí, quando foi vendida a empresa, os sócios saíram da empresa e fiquei eu, que era o sócio técnico, porque gostava do negócio. Só que foi embora junto 95% do faturamento. Ficou 5% do faturamento. 5% do faturamento e a gente tinha mais ou menos 40 serviços, digamos que a gente tinha 41 serviços. Um era 95% do faturamento e os outros 40 serviços eram os outros 5%. Né? E para você ter uma ideia, a gente fez de aplicação para iPad, eu acho que a gente foi a primeira aplicação para iOS no Brasil, uma das primeiras, a gente fazia aplicação para iOS. A gente fez automação de mesa de bilhar e streaming de velório. Tudo que você Tava tudo. Tava Ecossistema. Tava tudo no ecossistema, a gente fazia tudo. Fora o que mantinha mesmo, que pagava as contas, que era o data center, que a gente montou um data center na época, que nos entregou vários clientes. Isso em 1900? Isso já em 2007. 2007, Isso já tinha 2007. encerrou o ciclo da Diginet, né? A gente fez o exit, e aí os sócios saíram, eu fiquei sozinho como sócio técnico, e aí tive que a mesma coisa. Nunca tinha vendido, nunca tinha tocado financeiro, não sabia nada de marketing, não sabia nada de vendas, não. Eu só cuidava de servidor técnico e minha equipe de desenvolvimento. E tive que aprender tudo isso, e tive que aprender na marra. E fui atrás, gosto muito de ler também, gosto muito. Aí fui entender. Business Model Canvas, vamos fazer análise aqui, vamos fazer design thinking, vamos entender o que é que a gente está fazendo, entender desses 40 serviços, o que é que funciona, o que é que não funciona, onde é que eu estava no mercado. Eu nem sabia onde é que eu estava no mercado. Que tipo de produto que a gente entregava. Então a gente foi estudar para entender, a gente está fazendo, é um serviço consultivo, é um serviço premium, é um serviço de massa. Cada serviço tem uma característica diferente. Então a gente entendeu que a gente estava com precificações erradas, por exemplo, a gente não tinha o que se chama hoje de product market fit, ou seja, o produto não estava alinhado ao mercado, ou seja, ou você altera o produto ou você muda o mercado para onde você está apontando. A gente não tinha isso na época. Então a gente trabalhou, esses 40 serviços foram encolhendo para virar 5 e surgiu um sexto produto nisso daí, que era um sistema que a gente tinha feito para o nosso atendimento por telefone, que a gente tinha um call center 24 horas, chegou a ter 20 pessoas mais ou menos nesse call center, e a gente desenvolveu uma ferramenta que era tão caro na época contratar, que eu disse, se é para pagar tudo isso, eu prefiro desenvolver aqui, in-house. Então a gente desenvolveu e esse produto ficou lá parado, encostado. 1 ano e meio, 2 anos depois, 2008, 2009, a gente olhou e disse, gente, o sistema está aqui rodando faz 2 anos e está primeirinha, né? Então, acho que isso daí pode ser que outras empresas tenham a mesma dificuldade que a gente teve. E aí foi onde a gente entrou no mercado de telefonia digital. E aí outra questão também, time, né? A gente pegou um time maravilhoso, que é outra coisa que eu falo hoje para as pessoas. Invistam tempo para estudar inteligência artificial e usar a inteligência artificial, porque eu acho que 50% do negócio é timing. Você acertar a hora certa, porque quando diz de pegar a onda, eu não sou surfista, mas a analogia funciona. Se você remar antes, você não chega na onda. Se você remar depois, a onda passa por cima. Existe uma hora certa e que não é só ficar parado. Você tem que remar, mas você tem que remar na hora certa que a onda está lá com você. Então a gente pegou essa onda da internet, digamos lá em 95, e pegamos de novo essa onda da telefonia digital.
Aí já em 2007, 2008. E ajudamos muitas empresas e crescemos, ficamos 10 anos no mercado, né? E eu fiz um êxito novamente em 2024. Vendemos a empresa, né? E agora eu estou naquele momento, voltei a ser estudante agora, estou no momento, digamos assim, mais sabático. Estou estudando, analisando e trabalhando como investidor e como consultor. Principalmente trabalhando nessa dificuldade maior que a gente vê das empresas, principalmente das startups, que é o ajuste de produto e mercado, o Product Market Fit, que é exatamente você ajustar o que é bom o suficiente. Acontece muito da empresa e a gente vê isso direto aqui, da empresa que está num certo estágio, que é inicial, que ela ainda não está definida ainda, nem qual é o produto, nem qual é o mercado, e ela já está pensando lá na frente, não, porque eu tenho que montar minha equipe comercial. Eu disse, não, você não tem produto ainda, você não tem mercado ainda, você vai pensar em comercial lá na frente. Você tem que ajustar, como o Francisco falou aqui, ajustar o produto, porque se você vai para uma certificação categoria 4, seu produto vai demorar 5 anos para chegar no mercado. E aí você perde exatamente o timing. É melhor você entregar algo suficiente agora. E a coisa mais difícil, e quanto mais técnico, eu digo isso, quanto mais técnico é o fundador, mais difícil, mais cabeça dura ele é para dizer, eu tenho que entregar um negócio perfeito. Não, você não tem que entregar um negócio perfeito. Você tem que entregar algo que seja bom o suficiente para que as pessoas possam usar, para que você possa colocar na mão do cliente, que ele possa entender o que está acontecendo e possa te dar o feedback para aí você ajustar. Ou você ajustar o seu produto, ou entender que o teu mercado não é aquele ali que você está apontando, é outro. A gente tem dezenas e centenas de exemplos de empresas que começam a fazer o produto pensando no mercado e descobre que o mercado dela não é aquele ali. É um outro mercado, é outro. E o próprio empreendedor, às vezes, é cabeça dura. Cara, eu chego lá querendo vender meu produto e o cliente diz, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Eu digo, e por que você não faz essa outra coisa? O cliente está dizendo para ele que o que ele quer não é aquilo que está sendo oferecido naquele momento. Ele está dando a dica e muitas vezes o cliente fica calado. Na maioria das vezes ele não fala nada. Um ou outro vai dar uma dica de que o que eu quero não é exatamente isso que você está me oferecendo. Então, esse insight, trabalhar principalmente no Product Market Fit, é você dizer, eu vou dar um potencial maior para as empresas evoluírem para a próxima etapa. Aí na próxima etapa, aí é outra conversa. E nós temos essas etapas, em geral, 4 etapas até você chegar numa empresa e num produto e tá estabelecido. É claro, quando você tem experiência, como o Francisco falou aqui, você tem uma experiência de mercado, você já consegue criar algo, e como ele falou, o próprio edital já deu uma condução. Mas do mesmo jeito que pode conduzir bem para algumas coisas, para outras ele pode engessar. E acontece, às vezes o empreendedor foca no edital e esquece do produto. Aí tem gente que está há 10 anos na base do edital. É diferente de você ter um objetivo e dizer o edital é um meio para um objetivo. Não é um objetivo por si só. Né? Então é isso. O que eu tô trabalhando hoje, eu estou estudando, voltei a ser estudante, e como estudante. Você está estudando o quê, Gustavo, agora? Ciência de dados. Estou estudando Ciência de dados. Ciência de dados, lá no IMD, na UFRN, e utilizo a inteligência artificial, que hoje eu digo, eu estou plenamente satisfeito como estudante. O que é você poder estudar com a inteligência artificial do lado e dizer, me explique didaticamente essa frase, me explique esse item, me busque as referências disso daqui e me mostre como é que isso daqui funciona. Gente, isso é uma ferramenta absolutamente maravilhosa que você tem para estudo. Para quem gosta de estudar, não tem coisa igual. Você sabendo quais são as limitações, sabendo que aquilo ali você tem que pedir referência, você tem que checar as referências, mas para dados extremamente consolidados, como é em geral o dado acadêmico. Você pede para explicar, você falou a rede convolucional. Pô, me explica o que é uma rede convolucional? Ele explica lá maravilhosamente bem. Ah, achei complicado, detalhe melhor essa parte. A inteligência artificial detalha e ainda, se quiser, ainda gera um podcast para você. O notebook LM, você diz, agora me faça em forma de podcast e me coloque 2 pessoas debatendo com pontos e contrapontos. Está lá o seu podcast pronto para você estudar e ouvir. Se o seu jeito de aprender é mais ouvindo do que lendo, que seja. Perfeito. Vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui. Eu vou começar com Francisco Eduardo. Bem sucinto.
IA no direito. IA no direito é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem que ser bem aplicada, ela tem que ser bem fundamentada. E o problema do IA no direito é que ela tem que, para que ela funcione bem, ela precisa de uma regulamentação boa, tá? A questão do direito ela é mais sensível do que outras, como a medicina é tão sensível quanto o direito, porque você termina lidando com dados sensíveis. E hoje não existe mais a questão da inteligência artificial por inteligência artificial. Quando a gente começa a passar para a área legal ou para a área de medicina, a inteligência artificial hoje já é parte de uma framework de cibersegurança. Então, IA no direito é uma ferramenta fantástica, desde que você faça o seu dever de casa, a sua empresa conheça o dado que tem, conheça os seus fluxos de trabalho, conheça os seus processos, consiga gerar uma base de conhecimento bem estruturada com esses dados, certo? E a partir daí você utiliza a inteligência artificial, não simplesmente o produto de IA que a gente vê aí fora, mas você utiliza a inteligência artificial com esse conjunto bem fundamentado de regras e de conhecimento, aplicando certas técnicas para que ela possa dar o resultado que você precisa. Hoje nós temos uma ferramenta que nós desenvolvemos dentro do Tribunal de Contas do Estado, que é chamado o Ecossistema de Inteligência Artificial Adélia 2.0. E é uma ferramenta que vem, pelo pouco tempo que ela tem de vida, foi uma ferramenta que foi gerada em menos de 6 meses, é uma ferramenta que está absorvendo o dia a dia, o fluxo de trabalho do tribunal. Em pouquíssimo tempo nós estamos conseguindo dar respostas, muitas vezes superiores a esses modelos mais novos. Inclusive, nós tivemos aí um trabalho essa semana e nós conseguimos provar que nós temos resultados melhores do que, por exemplo, o Gemini 3.5. Algumas pessoas que já utilizavam a ferramenta fora do âmbito de trabalho para fazer pesquisas, queriam continuar utilizando essas ferramentas que são conhecidas, né? No momento que a gente apresentou a ferramenta nova, houve uma certa resistência. Mas depois que você ensina como colocar o fluxo de trabalho, ensina como fazer a curadoria dos seus dados, ensina como organizar os processos e como trabalhar com os métodos de inteligência artificial, a gente consegue ter resultados maravilhosos. Mas tem que ser bem fundamentado. Perfeito. Gustavo, IA nas finanças. Olha, é basicamente a mesma coisa. Você está trabalhando com dados extremamente sensíveis, você tem que tomar cuidado em como você vai aplicar isso daí. Eu digo que, assim, você prefere uma refeição num restaurante que tem as melhores, a cozinha mais moderna do mundo, feito por uma pessoa que não sabe cozinhar, ou você dá uma frigideira e poucas ferramentas para o melhor chefe do mundo? Qual que você acha que vai sair o melhor resultado? Então, a IA é ferramenta. Então, se você não tem alguém bom para manipular essa ferramenta, o resultado não vai ser bom, né? Então, independente da área, se é finanças, se é desenvolvimento, eu vou falar mais do que finanças, desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software, você bota um desenvolvedor júnior para aplicar IA, o resultado não vai sair bom. O sistema vai dar dor de cabeça, ele não vai saber orientar, não vai saber utilizar a ferramenta para dar o melhor resultado. Você pega a ferramenta e coloca na mão de um desenvolvedor sênior, aí você vai ter um resultado maravilhoso. Então, o que acontece isso, por outro lado, está gerando no mercado de trabalho uma dificuldade muito grande e tem uma relação também com a parte de direito, que é o júnior, né, o trainee, o estagiário, está tendo dificuldade de entrar no mercado. Porque ele cobria a parte que exatamente é a parte que a IA consegue cobrir melhor. Aquela parte que o júnior faz, aquele trabalho mais laboroso. Então, Estados Unidos, isso já é uma realidade. Advogados não estão conseguindo primeiro emprego. Desenvolvedores estão com dificuldade de primeiro emprego. Por quê? Aquilo que ele fazia, aquilo que ele ia demorar 2, 3 semanas, a IA consegue entregar aquele trabalho do júnior, consegue entregar em minutos, né? Então, isso daí é um desafio grande para ser trabalhado. Agora, se você me permitir até uma ressalva que eu preciso fazer, porque é o seguinte, na questão, até voltando para o ponto inicial de a IA tem que ser utilizada para aumentar a capacidade e a produtividade ao invés de automatizar, né?
o que é que acontece? É muito fácil hoje você ir para qualquer ferramenta de IA e dizer, construa esse bloco, construa esse aplicativo, faça isso e aquilo. Mas uma coisa é um sistema que roda para uma pessoa, para 2 pessoas, para 5 pessoas. Outra coisa é um sistema que roda para 100 pessoas ao mesmo tempo, 1000 pessoas ao mesmo tempo. A IA não vai entregar isso. Pelo menos no estado atual da tecnologia, ela não entrega. Fora isso, a compliance. Se você não tiver em compliance com a LGPD, você está lidando com dados sensíveis, basta uma chamada para a ANPD, Associação Nacional de Processamento de Dados, você pode levar uma multa de 2% do seu faturamento bruto anual por chamada, por caso. Então, é muito perigoso jogar uma ferramenta de IA tão poderosa na mão de alguém que está iniciando, que não tem experiência. Por quê? Não é só pelo caso que ela pode perder o controle, não, é pelo caso também da conformidade, da compliance, do entendimento de custo, do entendimento de processamento, porque senão vira um fundo sem poço. Você tem que saber balancear a tecnologia, certo? Com o benefício que ela pode te dar. Se você não souber fazer esse balanceamento, tem muita gente que se empolga. Não, vou botar isso, mais tecnologia aqui, é com uma melhor cozinha, como você falou, não é, Gustavo? E se você não tem essa estruturação, esse entendimento, ou até mesmo, tá, eu vou utilizar a IA para gerar algo para mim, mas e o sistema em si? E a arquitetura? O que é que eu tenho por trás? Os meus servidores e a minha segurança? Tem todo um conjunto de entendimento que você tem que ter, que não é simplesmente gere para mim isso aqui funciona, certo? Então, as pessoas estão se perdendo muito nisso. E quem utilizou a IA nos últimos 2, 3 anos, agora vai fazer meu website, agora vai fazer isso, e ficou só naquilo, hoje está sendo substituído. Perfeito. IA no marketing. IA no marketing. É um outro ponto. É muito bacana hoje essa capacidade da IA de gerar texto, de gerar áudio, de gerar vídeo, de gerar imagens, algo que eu estava até conversando com o Gustavo aqui, tive a oportunidade de conversar outras vezes sobre apresentações que a gente viu em conjunto, mas é a questão, eu sempre giro muito em favor da conformidade, certo? A gente vê muitas empresas que estão ganhando dinheiro com isso hoje, com marketing digital, fazendo isso, fazendo aquilo. Empresas que nem são de marketing, mas que estão mudando internamente o seu marketing para trabalhar com essa informação. Só que estão jogando todo tipo de dado dentro de um componente que é completamente fora de conformidade. Então, assim, como é que você oferece um serviço para uma clínica médica? Como é que você oferece um serviço para o escritório de advocacia, para um contador, para fazer um marketing de um supermercado, onde você está jogando, o supermercado não sabe, o advogado não sabe, o médico não sabe. Você está jogando os dados sensíveis daquela empresa dentro de... É como se fosse um hidrante. O problema hoje é o seguinte, é que até hoje, até 2022, os processos eles eram muito... eles eram quase assim, eles eram muito faseados, assim. Começa em A, vai para B, termina em C e vai a D, e o fluxo era um fluxo único. Hoje você tem várias vias de absorção e de dispersão de informação. Então, você jogar tudo isso dentro de um componente, sem entender para onde esses dados estão indo, você está colocando em perigo não só os seus clientes, mas os dados dos clientes que os seus clientes têm. E no final, quem é o responsável? Então tem que se pensar muito bem nisso, porque quando a conta vier, a conta é pesada. Perfeito, perfeito. A gente já tinha conversado sobre isso, eu entendi perfeitamente. Eu vou fazer uma pergunta final, se aproximando já do término. A IA substituirá pessoas ou pessoas que usam irá substituirão aquelas que não usam? Essa pergunta para mim? Os dois. Tá, eu acho o seguinte, eu acho que tudo depende, né? O futuro vai depender do que nós realmente queremos fazer, tá? Depende da gente. Se a gente voltar ao começo da questão da pedra lascada, a primeira ferramenta, o ser humano utilizou aquela pedra como uma forma de estender a capacidade física dele. A unha já não cortava mais, o dente não conseguia abrir a carne. Então ele foi para a pedra para fazer aquilo. 2,5 milhões de anos depois, nós temos um celular na mão que consegue conversar, traduzir, acessar a internet, comprar, fazer marketing, empresas inteiras com telefone celular. Então, quando a gente chega num ponto que nós temos essa ferramenta e continuamos alimentando com mais e mais informações, isso tem que ser muito bem fundamentado. O problema é que existem 2 tipos de IA que nós estamos falando.
Existe a IA comercial, que a gente vê no dia a dia. Países como a China, por exemplo, eles não é que eles diminuem um pouco a legislação. No país da China, como exemplo, eles têm uma legislação rigorosíssima sobre a criação e o modo de como se trabalhar com IA. Mas eles liberam os modelos gratuitamente para que todo mundo utilize. Um país como os Estados Unidos, não. Um país como os Estados Unidos é o seguinte, ele tem uma legislação muito grande, ele quer ter ali os gigantes da área de inteligência artificial, mas ele está muito mais preocupado, o país em si, não as empresas, o país está muito mais preocupado com a questão de manter o poder, da questão da guerra. Nós aqui estamos como a Europa. A Europa tem muita questão do direito popular, o que é que o ser humano pode, o que é que não pode, a privacidade ao dado, como deve ser tratado. Só que a questão é o seguinte, a IA é uma ferramenta. E nós vamos fazer com a ferramenta aquilo que nós queremos. Se houver legislação, se os políticos, se os países olharem para a população e disserem, não, nós podemos estabelecer um caminho que é seguro. Uma porcentagem de trabalho é perfeitamente automatizada, 20%, 25%. Nós estabelecemos um caminho que nós até vamos, como é que diz, influenciar, não, nós vamos permitir que as empresas façam, nós vamos dar caminhos para que elas, incentivar que as empresas façam isso aí, porque pode aumentar a performance, pode aumentar a produtividade, pode aumentar o ganho, pode deixar de ser uma empresa local para ser empresa mundial, pode, empresa global. Se a gente utilizar a IA dessa forma, e se nós entendermos que nós temos que usar como uma ferramenta para melhorarmos a si mesmos, a nós mesmos, o caminho vai ser muito bom nos próximos 25, 30 anos. Agora, se a outra IA, que é essa IA de poder bélico, essa IA que os países lutam para estar na frente de forma, acredite ou não, muitas vezes nem estão fazendo muita coisa com ela, mas querem estar no topo, querem chegar e demonstrar o poderio tecnológico só por mostrar. Quando você pula fases no processo de conhecimento, você fica com gaps de entendimento. Imagina uma tecnologia que hoje tem uma capacidade de processamento bilhões de vezes maior do que o trabalho que você faz manualmente. Você está pulando etapas para se manter no bleeding edge, né? No topo da tecnologia. Quando isso acontece de forma desregulada, isso pode ser um problema. Então, o cuidado que a gente tem que ter é em ter esse entendimento da ferramenta e que diretrizes, que legislações são necessárias, tá? Para que se possa estabelecer qual é o caminho da IA como ferramenta e qual é o caminho da população para o benefício da população em utilizar a IA como ferramenta. Perfeito. E é uma ferramenta tão transversal que é difícil a gente abarcar tudo que ela pode influenciar na vida da gente. Então, essa legislação e esse controle é necessário, principalmente falando da área biológica. Tem um exemplo, um dos problemas das redes neurais é que ela chega em soluções, mas uma parte delas não explica como ela chegou nessa solução. Ou seja, existe essa caixa preta da solução. Então, ter uma compreensão do que é que você está fazendo, porque a caixa preta diz para você faça tal coisa, né? E você faz, isso pode levar a gente para algumas situações complicadas, né? Existe um exemplo clássico que fala aí, por exemplo, você usa uma IA para desenvolver algo geneticamente, uma vacina, um medicamento, e de repente, nos dados que alimentam aquela IA, a IA infere que pessoas do sexo masculino são mais suscetíveis àquela doença. E a droga, pelo outro lado, faz com que nasça mais mulheres do que homens. E aí reduz o impacto daquela doença. Tipo, chegou no resultado que você queria, mas se não tem um humano no circuito para entender, dizer, não, gente, não é assim que eu quero resolver o problema, né? Então é necessário. Isso se aplica não só na biologia, como no negócio também, né? No negócio isso já está acontecendo todo dia. Então já temos casos de empresas que estão com a IA rodando e gerando dashboards e a IA está delirando, está gerando números e as pessoas estão há meses
tocando decisões e tocando estratégias da empresa baseado em dados errados. Errados. Perfeitamente. Isso é um Então, grande desafio. Diz assim, pior do que você não ter dado é você ter um dado que está errado. Você decidir num dado errado. Você decidir dizendo baseado em dado nenhum é uma coisa. Você decidir em cima de dado errado, você, com certeza, você vai ter problemas. Então, assim, a tua pergunta original vai eliminar alguns empregos? Vai. Algumas coisas vão desaparecer. Acredito que poucas. Muitas vão ter uma redução drástica, como eu disse, aquela questão do júnior, o designer. Quantas vezes a gente já não passou, a gente que está mais um tempinho no mercado, cara, estou precisando fazer um cartaz, preciso de um designer, e a pessoa apanha porque não acha ninguém para fazer, não tem ninguém para fazer isso. Hoje, isso daí acabou. Acabou. Se você quer, eu quero fazer um cartaz para a festa de São João da escola da semana que vem. Em 1 minuto você faz. Então, esse mercado, ele não desapareceu, mas ele reduziu de 100%, ele reduziu para 15%, 20%. Mas eu quero fazer a logo da minha empresa, eu preciso de um design thinking, eu preciso... Mesmo assim, a ferramenta vai potencializar, vai entregar, mas eu quero um profissional entregando isso daí. Fazer uma estratégia de branding, por exemplo. A ferramenta vai te ajudar muito, mas você tem que ter um profissional por cima. Exatamente. Um processo que demorava 3 a 4 meses, agora você faz em 1 semana com um profissional e talvez num valor diferente. Porque mudou o mercado. Então é entender isso, entender que o mercado mudou. Com certeza o mercado mudou. Algumas coisas vão ser eliminadas, outras coisas vão ser reduzidas. A grande maioria das coisas eu acho que vai ser reduzida e outras coisas vão ser criadas, né? E espero eu que a gente consiga usar todo o poder da IA para fazer coisas realmente novas e melhores, porque é aquela brincadeira que a gente diz. A gente tem um celular aqui que tem a capacidade de processamento milhões de vezes maior do que o que levou o homem à Lua, e a gente fica o dia inteiro fazendo o quê? Dando like. A gente gasta o processamento todinho, a banda, a CPU, para dar like. Então, assim... TikTok, Instagram. Então, assim, a gente conseguir usar isso de forma produtiva, eu acho que é o grande desafio que a gente tem, porque recurso a gente vai ter. Pessoal, aqui a gente até que extrapolou o tempo, mas eu sabia que ia acontecer isso mesmo, porque é assunto aqui para muita conversa, são 2 pessoas realmente altamente preparadas, fantásticas. O que eu digo é o seguinte, seria tão bom que a IA chegasse no amor, né? Chegasse na boa convivência das pessoas, no espírito de harmonia. Quem sabe? Ela é presente. Quem sabe ela chega lá. Francisco Eduardo, muito obrigado. Muito bom estar com você aqui. Cada vez mais eu admiro o seu trabalho. Obrigado, Gustavo, que eu já admiro há muito tempo também. E foi uma oportunidade muito legal, um aprendizado muito grande para mim. Deixa eu te apresentar o podcast, seu 2º episódio.